Aleluia! Glória seja dada a Cristo Jesus. Eu estou muito feliz com Jesus porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. E eu, como pastor dessa igreja quadrangular da Lagoinha, olhando para vocês, olhando para a igreja, sabe o que eu tenho percebido? Isso me deixa muito feliz. Que os irmãos da igreja estão entendendo que nós não devemos andar com Deus só quando temos necessidade, mas devemos ter uma vida diária com Deus. E o fato de muitos de vocês estarem ontem aqui na igreja, recebendo a palavra num dos 3 cultos, e hoje, meio-dia de segunda-feira, você já está aqui de novo, isto mostra crescimento espiritual. Mostra que você está entendendo que, ao contrário daquela mente religiosa que a maioria tem no Brasil, que você vai lá e sobe uma escadaria de joelho, que você derrama um olhinho ou coisa parecida. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida, um relacionamento com Ele, andando na prática da palavra e usufruindo dos propósitos eternos dEle, que são maravilhosos. Então, parabéns para você que já está tirando todos os dias para estar com o Senhor. E eu tenho desafiado a igreja e quero desafiar você também a tirar 2 dias, pelo menos, pela semana, que você passe 1 hora na presença de Deus. Todo crente pode fazer isso. Às vezes nós estabelecemos uma meta muito alta, né? Para quem está começando a andar com Cristo. Para quem está começando a andar com Cristo, né? Como diz aí, sobe demais o sarrafo. E então, olha, você tem que orar 1 hora por dia. Quem não ora nem hora de dia, vai começar orando 1 hora, talvez seja difícil. Então eu estou fazendo uma meta bem simples. Começa com domingo. Domingo você vai acordar às 5 horas da manhã e vai orar das 5 às 6, ter um tempo com Deus ali, o seu domingo já vai ser diferente. Daqui a pouco você vai dar um passo a mais e você vai tirar a quarta-feira também, das 6 às 7 da manhã, para orar, para estar com Deus. Daqui a pouco o teu espírito vai te levar a um mergulho mais profundo e você vai estar orando mais, buscando mais a Deus, e você vai perceber que você vai parar de, como eu posso dizer, ficar correndo atrás de Deus para resolver os problemas. Mas os problemas serão resolvidos antes que eles surjam. Isso é poderoso. Antes do problema surgir, Deus te revelará e você já usará o poder de Deus, é sobre isso que eu vou falar hoje, e você já vai quebrar aquele mal. E você não vai, esse problema vai ser irrelevante. Ele até surgirá só para Deus te mostrar como foi o livramento que Ele te deu. Só para testemunho da glória dEle. Então eu quero desafiar você, mergulhar mais fundo neste relacionamento com Deus. E você vai experimentar tudo isso que eu estou te falando. Deus não tem filhos prediletos. O que Deus faz por mim, o que Deus faz pelo José, pela Maria, pelo Antônio, Ele fará também por você. Aplauda o nome dEle, em nome de Jesus. Hoje o devocional tem o seguinte tema: Jesus nos deu autoridade. Repita isso comigo: Jesus nos deu autoridade. Amém? Autoridade, eu fui ver no dicionário o que significa, e segundo o dicionário, autoridade é o direito ou o poder de ordenar. Autoridade é o direito ou o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Quem tem autoridade se faz obedecer. Quem tem autoridade tem poder para mandar. Amém? Diga glória a Deus. E hoje, nesta mensagem, eu quero trazer à tua mente a necessidade de você usar esse poder. Por que é que você tem que usar esse poder? Deus não te deu esse poder por acaso. Deus não nos deu autoridade por acaso. Ele nos deu porque seria necessário que nós a usássemos. E o crente que não usa autoridade está passando por maus bocados. Um crente que não usa o poder está passando situações difíceis na vida dele e talvez até intransponíveis. E a cabeça do cristão que está dessa maneira fica assim, toda confusa. Porque ele pensa,
eu estou na igreja, eu já estou mudando de vida, estou deixando o pecado para trás. Eu agora já me tornei até um dizimista, um ofertante. Eu não perco mais nem o culto de domingo. Minha vida está melhorando, glória a Deus. Mas por que é que eu tenho essa barreira na minha vida que é intransponível? Por que é que Deus não atua? Por que é que Deus não me dá essa vitória se eu peço tanto? E eu vou te falar na mensagem de hoje. É porque Deus te colocou nas suas mãos a autoridade e você não está usando. Ele lhe deu a procuração de autoridade e você quer devolver para Ele. Deus te deu autoridade para você ordenar, para decidir, para governar, mas você está abrindo mão disso. E você quer devolver para Deus fazer o que Ele te deu autoridade para fazer. Ele não fará. Você fará. Vamos ver aqui, e eu quero te trazer um texto bíblico primeiro para abrir o teu entendimento espiritual a respeito do que eu estou falando, da necessidade. Depois eu te falo sobre autoridade. Lucas 13:10. Abre a sua Bíblia, por favor, se não acompanhe aqui na tela, porque já está aqui. Aqui está falando sobre Jesus, né? E ensinando no sábado, numa das sinagogas dos judeus, né? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela tinha o quê? Um espírito de enfermidade. Ou seja, a enfermidade dela tinha uma base espiritual. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Tentou de todas as maneiras. E, vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Que lindo essa história. Preste atenção nisso. Existem em nossas vidas coisas que nunca mudam. E existem coisas na nossa vida que nunca mudam porque nós não mudamos. Existem situações em nossa vida que nunca melhoram porque sempre nós tomamos decisões erradas. Eu estou colocando aqui 2 tipos de problema que nunca muda. Porque nós não mudamos, primeiro. Segundo, porque tomamos sempre decisões erradas. Tem pessoa que sempre que pressiona, ela se inclina para o mesmo lado e para o lado errado. Então a vida dela é uma sequência de situações que nunca se resolvem. Agora, existem também situações que nunca mudam em nossa vida, e aqui é sobre o que eu quero falar hoje, porque há uma ação maligna por trás dela. Você tem que ter habilidade para diferenciar isso. Por que é que a situação nunca muda? Porque você não muda? Por que é que a situação nunca muda? Porque você sempre toma decisões erradas? Se não é nenhum desses 2 casos, então é o terceiro. Qual, André? É porque existe uma força maligna, um espírito por trás disso. Foi exatamente o que aconteceu com esta mulher. E ela estava na igreja, na sinagoga, ela estava no lugar onde a palavra de Deus era pregada, ela estava ali onde Deus era adorado, mas a Bíblia diz que ela era encurvada, ela era torta, não é? Havia uma impossibilidade da vida dela, e o texto diz que fazia 18 anos que ela era assim, ou seja, ela não nasceu assim. Porque senão a Bíblia diria, desde a nascença, desde que nasceu torta, nasceu com esse problema. Não, ela não nasceu com esse problema. Isso aí provavelmente foi surgindo, um dia ela levantou, estava com a dorzinha nas costas, passou mais um dia, a dor aumentou, e daqui a pouco ela tentou se endireitar e não conseguiu se endireitar mais. E assim ela lutou por 18 anos, e a Bíblia diz que ela não podia de modo algum. Se a Bíblia diz isso, é porque a Bíblia está dizendo, ela tentou.
Ela tentou de todas as maneiras se endireitar. E aqui talvez você consiga identificar isso na sua vida. Você está tentando de todas as maneiras lutar com aquela área, com aquela situação que nunca muda. E você está fazendo exatamente o que alguém fez e deu certo, mas para você não dá certo. Você está tentando desentortar e aquela pessoa deitou de barriga para cima, desentortou, mas quando você deita de barriga para cima, você não desentorta. É algo crônico, é algo que está na tua vida e é essa situação desta mulher. E então ela tentou, talvez ela foi lá e foi no fisioterapeuta, ela foi lá e fez pilates, é pilates que chama, né? Ela foi lá e fez pilates, ela fez de tudo, mas não desentortava. Por quê? Porque aquele problema não era um problema natural, era um problema espiritual. E você não pode resolver problemas espirituais agindo de maneira natural. Eu vou repetir. Você nunca resolverá problemas espirituais simplesmente agindo de maneira natural, porque isso deve ser levado para o âmbito espiritual. A batalha tem que ser levada para o âmbito espiritual. Porque você não pode lutar com Satanás usando armas humanas. Você tem que lutar contra ele usando armas espirituais. Eu não estou dizendo que você deixa de lado algumas ações humanas, algumas atitudes que você tem que tomar. Por exemplo, se eu estou falando aqui a respeito de um problema financeiro, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que buscar tecnologia para a tua empresa, vai ter que fazer uma série de coisas que são naturais também, que pode minimizar o problema, que pode ajudar o problema, mas você tem que ir no cerne, na raiz do problema, para que então você consiga resolver o problema. Ela estava 18 anos e o texto bíblico diz que na verdade essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Como que esse espírito entrou? Não sei. Qual o pecado que ela praticava? Não sei. Foi falta de Deus? Foi ira que entrou no coração dela? Foi mágoa que tomou o coração dela? Alguém lhe fez mal e tem pessoas que não entendem isso. Alguém foi e fez mal para ela, então alguém brigou com você, alguém xingou você, alguém abusou de você ou abusou de alguém da tua família, e agora você está morrendo de raiva, você fica pedindo justiça, você está magoado, e na tua mente ainda tem uma justificativa: eu tenho direito de estar assim. Direito você tem, mas saiba que você agora está pecando também. A pessoa que te ofendeu pecou, a pessoa que te atacou pecou, mas a forma que você reagiu ao ataque coloca você agora na mesma classe dela. Um pecador, com a porta aberta para que o inimigo entre e talvez faça de uma situação passageira uma situação crônica, que você não consegue mais sair daquilo. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas eu estou abrindo aqui. Eu preciso, além de lutar contra o eventual espírito que está por trás, eu tenho que ter uma mudança de comportamento. Porque senão, a porta aberta vai permitir que amanhã outro espírito entre. E Jesus Cristo disse: quando um espírito sai de uma casa, ele sai procurando lugares para ficar, não achando volta, e traz com ele 7 demônios ou 7 espíritos piores do que ele. E a situação da pessoa agora é ainda pior. E aqui algo que eu quero colocar, eu ia pregar até na outra mensagem sobre isso, mas já estou entrando nisso. Que você precisa ter cuidado com isso, porque às vezes o espírito sai, mas a pessoa não muda. E o espírito volta com mais 7 e a situação da pessoa é pior. Isso aqui é um segundo ponto que nós podemos tratar, mas eu quero tratar aqui hoje exclusivamente disso, de um espírito que está por trás do mal que está na vida desta mulher. Quando você identifica isso, pode estar começando a mudança da sua vida. Quando você tem a capacidade de analisar isso, pode estar começando a mudança da sua vida. Porque naturalmente, escute isso que eu vou lhe dizer,
Naturalmente, nós temos por hábito procurar culpados dentro do nosso métier, dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso círculo de amizade, dentro da igreja. A gente quer procurar os culpados aqui, na onde nós podemos ver. Então, por que é que você está assim, Maria? Por causa do meu marido. Meu marido é muito grosso. Por que você está assim, ô João? Por causa da minha mulher. Minha mulher gasta demais. Por que você está assim? Por que você está assim? Por causa do pastor. O pastor não fez uma oração tremendo, porque se ele tremesse, esse mal saía da minha vida. Ele fez de qualquer jeito a oração por mim. Então nós começamos a procurar o defeito no lugar errado. Talvez ela pensasse, eu estou torta assim por causa da minha cama, vou trocar a cama. Eu estou torta assim por causa do chefe da sinagoga. Eu estou torta assim porque o meu marido mandou pegar aquele saco de café. Eu estou torta assim. Não adianta você procurar o problema no lugar errado. O problema aqui é um só. É um espírito que está por trás disso. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida é demônio. Mas você precisa olhar com os olhos espirituais aquilo que nunca se resolve. Aquilo que está travado. Aquilo que não muda. Você precisa identificar e você precisa buscar o Senhor e dizer: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, me revela por que é que isso não muda. O problema são com os meus hábitos, os problemas são com os meus pecados, ou existe algo maligno por trás disso? No capítulo 9 de Marcos, um pai sofria com um filho. O filho dele tinha convulsões, mas é interessante que esse pai chega até Jesus com um nível de consciência maravilhosa, porque veja só o que diz aqui no capítulo 9, versículo 17, um homem no meio da multidão, Marcos 9, 17, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, olha só o que ele diz, que tem um espírito que o impede de falar. Não, mas ele é só mudo, só. Ele é mudo, é um problema que nasceu com ele. O pai disse: não, é um espírito. É um espírito que lhe impede de falar. Agora, como que ele percebeu isso? Porque aquele problema desencadeava alguns outros sinais. Aqui é importante. Você precisa olhar para os sinais. Ele não era só mudo. Olha o que diz no versículo 18. Esse espírito, onde quer que o apanha, joga-o no chão. Então ele era mudo, mas ele caía no chão. E ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então esse pai, olhando para os sinais, analisando aquela situação, ele chega à seguinte conclusão: é um espírito. Isso não é uma convulsão natural. O meu filho não sofre de um problema natural. Tem um espírito por trás desta situação. E sabe o que ele faz? Ele pega o menino, aqui é a sabedoria desse pai, além de identificar o problema, ele pega o menino e leva a Jesus. Ele leva o problema a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Você precisa levar todo o problema debaixo da autoridade que Jesus te deu. Você precisa entender que no nome de Jesus e em Jesus tem solução para todo o teu problema. E Satanás não pode resistir ao poder desse nome. Ele tem que se curvar. Mas sabe o que acontece com a mentalidade de todos nós? Nós pensamos assim: Deus escolheu algumas pessoas e essas pessoas podem. E aí o diabo diz na sua cabeça: você não pode. O outro pode. O pastor André pode. O pastor Fábio pode. O missionário tal pode. Você não pode. Mas a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você pode. E eu quero perguntar: você vai crer no diabo ou vai crer na Bíblia? A Bíblia diz que você pode.
A Bíblia diz que o Senhor te deu autoridade. A Bíblia diz que o Senhor te revestiu de poder. Oh, aleluia! Onde está isso, André? Lucas capítulo 10, versículo 17. Olha só, e voltaram os 70. Sabe quem é esses 70? Os discípulos. André, mas Jesus não tinha 12 discípulos, não? Não, irmão. Jesus tinha 12, depois Jesus tinha mais 70, depois Jesus tinha mais 3.000, depois Jesus chegou a 5.000, e agora Jesus chegou a milhões de discípulos. E você é um discípulo. Posso ouvir um aleluia? Você é um discípulo. E quando a Bíblia diz que o Senhor deu aos discípulos autoridade, está falando de você, meu amigo. Está falando de você, minha irmã. E os discípulos não eram santos, não. Você pensa assim, quando você pensa no discípulo, você pensa num homem sem defeito. Olhe para a Bíblia. Veja Tomé, que não cria em Jesus. Veja Pedro, que negou a Jesus. Veja outros que se encheram de soberba e disseram, né? O João, eu quero sentar à direita de Jesus. Quero ser mais do que os outros. Todos eles tinham defeitos. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram vocacionados por Cristo para pregar o Evangelho e foram revestidos do poder de Deus. Esse entendimento que o diabo não quer que você tenha, para que você fique subjugado, para que você ande em desespero, para que você tome decisões erradas, porque eu vou dizer uma coisa para você, o impotente, ou aquele que se sente impotente, ele acaba errando, ele acaba tomando decisões erradas, ele acaba abrindo mão da vitória, ele acaba abrindo mão da salvação da família, ele acaba abrindo mão das coisas. Por quê? Porque ele olha para si mesmo e pensa, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou um perdido, eu sou um pecador, eu sou, você é tudo isso, mas com Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Com Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Oh, aleluia, aleluia, diga glória a Deus. É importante você glorificar. Glorifica de novo, diga glória a Deus. Aleluia. O diabo quer que você comece a semana murmurando, mas você vai começar a semana glorificando. Aleluia, aleluia, aleluia. André, mas as coisas não estão boas. Glorifica que vai dar certo. Exalta o nome do Senhor que vai dar certo. Enche o teu coração de fé que vai dar certo. Esse Deus não falha e nunca falhou. Amém? Então veja bem aqui. E voltaram os 70 como? Coloque o texto aí. E voltaram os 70 com alegria, irmão. Quando você se reveste de autoridade, você será feliz. Quando você se reveste, oh Jesus, quando você se reveste do poder de Deus, você vai se realizar. E vou dizer uma coisa para você, a caminhada proposta por Deus para nós vai precisar de poder. Vai precisar de autoridade. Você não vai conseguir ir até o final da caminhada sem autoridade. E talvez você está parado aí nessa parte do caminho, porque você não se revestiu de autoridade ainda. É por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Para você se revestir de autoridade. Aleluia. E então eles voltaram os 70. Olha, a Bíblia não diz que voltaram 68. Ou voltaram os 65, ou voltaram os 33, voltaram os 70 com alegria. Foram 70 e voltaram os 70. Foram 70 e todos eles usaram autoridade, aleluia. Não foi um ou outro da igreja que pode usar autoridade. Você acha que esses 70 eram perfeitos? Eram homens sobrenaturais? Não, eram homens como eu e você. No livro de Hebreus a Bíblia diz que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Oh, glória a Deus. O Senhor está estimulando a cada um de nós a não olhar para o nosso passado, mas olhar para o nome de Jesus Cristo, para o poder de Cristo Jesus, porque a autoridade que está sobre a minha vida não me dá liberdade de andar no pecado, mas o pecado que eu pratiquei no passado não me impede de eu usar autoridade hoje. E essa autoridade sobre mim, essa comunhão com o Senhor, vai me santificar a cada dia na caminhada. Porque, escute o que eu vou te falar, o diabo não quer que você use autoridade para ele ficar infernizando a tua mente com todo tipo de pecado, com todo tipo de tentação.
Então, quando eu parto desse princípio, que o meu passado não me dá condição de usar autoridade, na verdade eu estou abrindo a porta para que o diabo me leve mais para o pecado ainda, porque ele vai ficar colocando todo tipo de pensamentos, de tentações na minha cabeça, para que eu ande no erro. Mas quando eu tenho autoridade, eu percebo que esses pensamentos não são meus, porque agora eu tenho a mente de Cristo. Porque a minha mente foi renovada pelo Espírito Santo. E todo pensamento de erro, de pecado, provém do maligno. E eu vou repreendê-lo. É uma compreensão que vem na tua mente. Você então repreende Satanás. Diz: Satanás, eu não quero mais andar desse jeito. Eu não vou mais andar desse jeito. Esses pensamentos não são meus, são teus. E eu te repreendo agora e te digo: bata em retirada em nome de Jesus. Então a sua cabeça, eu orei para uma pessoa ontem, e essa pessoa, ela acabou caindo, houve uma manifestação, e eu repreendi aquele mal, e a pessoa disse: eu estou me sentindo livre, liberto, e a mente dela ainda ficou meio confusa, porque normalmente, o último lugar que o diabo sai é da mente da pessoa, porque ali ele colocou princípios, setas, conceitos, e eu fiz uma segunda oração, e a pessoa disse: agora eu sinto a minha cabeça limpa, leve. E ela disse: o que eu devo fazer agora? Eu estou tomando remédio, eu devo parar com remédio? Eu falei assim: eu não posso entrar nesse mérito. O que eu posso lhe dizer, que a sua libertação vai lhe trazer uma sã consciência para você fazer o que é certo a partir de agora. Quando o diabo está trabalhando na sua mente, você não sabe o que fazer realmente. Você não tem capacidade de tomar decisões. Então você precisa identificá-lo, repreendê-lo, mandá-lo embora da tua vida. E aí a sua mente vai estar livre para fazer o que é certo. Amém? Versículo 18, disse Jesus, e disse-lhes, deixa eu voltar no 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome. Por quê? Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pelo teu nome, os diabos nos obedecem. Pelo teu nome, Senhor. Pelo teu nome. Entenda isso. Não é pela tua vida, é pelo nome de Jesus. Não é pela tua santidade, é pelo nome de Jesus. O diabo me pegou uma vez. Eu estava começando o meu ministério. Eu era um missionário sem experiência. E então, Deus me levou a uma situação, eu vou ter que terminar essa mensagem na quarta. Deus me levou a uma situação, no começo do meu ministério, e o primeiro caso que eu peguei foi de uma mulher que havia feito um pacto com a pombagira e havia dado o útero dela num terreiro de candomblé para que a pombagira arrumasse homens para ela. Olha que absurdo, onde as pessoas chegam. E quando eu conheci essa moça, ela estava grávida, e quando eu orava para ela, a criança dentro do ventre dela parecia uma cobra. A barriga dela entortava totalmente. E o espírito que estava na boca dela, a pombagira, disse: eu já comi 2 filhos dela e vou comer esse terceiro. Porque é mais ou menos assim, é como se aquela criança fosse morta em sacrifício ao útero que ela consagrou à pombagira. E aí, eu, na autoridade do nome de Jesus, sem experiência, eu era um missionário. Eu estava começando a pregar o evangelho, mas eu já entendia isso que eu estou lhe pregando. E eu disse: você comeu 2, mas essa aqui você não vai comer. Porque em nome de Jesus Cristo, eu invoco a cobertura de Deus sobre ela. E eu corto o teu laço e paraliso toda a obra do inferno que você havia preparado contra essa criança. Autoridade, diga autoridade. E realmente a criança nasceu para a glória de Jesus. Mas escuta algo que foi uma experiência pessoal minha. Então, eu não tinha muita experiência na libertação. E como foi feito um compromisso espiritual, era muito difícil para mim, sem experiência, fazer aquela libertação. Então, várias vezes eu fui na casa desse casal fazer a libertação. Ia minha esposa comigo, ia minha mãe, e a gente orava. E numa dessas vezes eu estava trabalhando atribulado. O diabo às vezes te pega no meio de uma tribulação. E aí o marido me ligou: corre aqui, porque ela está manifestada. Eu saí correndo do trabalho, fui até lá. Chegando até lá, eu tipo assim, deixa eu fazer o trabalho correndo, que eu preciso voltar, que os pepinos estão lá na empresa. E aí, quando eu
eu peguei e disse: Satanás, rapidamente, sai da vida dela. Aí o diabo olhou para mim e disse assim, falando na boca dela: eu vou sair. Eu vou sair porque eu não aguento você. Você é muito santo. Ele me pegou. Você é muito santo, por isso que eu vou sair. Aí realmente eu sou. Realmente eu sou. Eu sou um homem de Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia. Ele deu uma olhadinha para mim assim. Meu amigo, 1h20 depois. 1h20 depois. Eu todo molhado, a camisa toda encharcada. Eu falei: eu não sou ninguém. Eu sou um pecador. Mas aquele que está sobre mim é santo, é poderoso, e é no nome dele que eu te ordeno: saia da vida dela. O que você está me explicando, André? Eu estou te explicando que não é você, é o nome de Jesus. E se algo lhe acusa, peça perdão, se arrependa, diga: Jesus, eu sou um pecador, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pelas palavras que eu disse, me perdoa pelas atitudes que eu tive, eu confesso, eu sou um pecador, e me purifica com teu sangue agora, me cobre com a tua cobertura espiritual, porque eu vou para cima desse demônio, e eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu, e repreenda ele, manda ele embora, identifique e haja dessa maneira. Escute o que eu vou te falar. Algumas pessoas não entendem isso. Eu termino aqui. Quarta-feira eu termino essa mensagem. Algumas pessoas não entendem isso. Deus te dá uma terra, mas você precisa matar gigantes. Algum cristão está aqui e você pensa que vai ser mamão com açúcar. Não vai ser mamão com açúcar. Porque Deus tem um projeto. E o projeto é treinar você nessa peleja. E o projeto é fazer de você o que ele fez de mim. Foi lá, 1h20 suando com entendimento errado, que esse pastor foi forjado. Foi orando por doentes que não foram curados, muitas vezes, que esse pastor foi forjado. Foi na perseguição que muitas vezes eu sofri, que esse pastor foi forjado. Foi na traição, na calúnia, na mentira, que esse pastor foi forjado. Então Deus não vai forjar soldados valentes dentro do quartel. Ele vai forjar no campo de batalha. É lutando, é enfrentando, é batalhando, é repreendendo, é orando, é consagrando, é lendo a Bíblia, é se santificando. É aí que o soldado é forjado. Então entenda algo. Talvez eu pregue sobre esse tema também. Deus abre porta, mas as portas não são garantia de facilidade, vai ser difícil. E quanto maior o propósito de Deus, quanto mais Deus quer te preparar, mais difícil será a batalha. Mais difícil será a batalha. Então, quando Deus me trouxe para Ribeirão e me abriu uma porta de trabalho, foi difícil, irmão. Havia dias que eu não tinha dinheiro para comer, mas Deus estava naquele negócio. Deus abriu a porta. Mas o Espírito Santo, conforme essa palavra que eu estou pregando, a cada dia Ele foi me fortalecendo. A cada dia, às vezes eu estava a um fio de cabelo para desistir. Aí Ele levantava um irmão, um profeta, levantava alguém para falar. Eu ouvia uma canção, o Espírito Santo me visitava no meio da noite e Ele me levantava e colocava de pé. Ele dizia: não é para parar de lutar, continue lutando. E eu fui aprendendo as ferramentas, eu fui tomando a autoridade do nome do Senhor. Tome a autoridade do nome do Senhor. Abra a tua boca hoje. O Espírito Santo coloca no meu coração algo muito importante. Alguns de vocês estão com a boca fechada. Você não consegue abrir a boca. O diabo fechou a tua boca. Não permita isso. Eu ouvi um testemunho ontem, eu não sei, eu atendi muitas pessoas, mas alguém me disse que a pessoa sentiu Satanás visitando ela na cama, e ela viu que o diabo estava ali, e ela queria fazer algo, mas o maxilar dela travou, e ela não conseguia falar. O diabo quer que você fique com a boca fechada, porque ele sabe que se você abrir a boca no poder do nome de Jesus, ele vai ter que recuar. Ele sabe que se você abrir a boca, determinar, declarar, usar autoridade, ele vai ter que recuar. Ele vai ter que sair da tua casa, não pelo que você é, mas por aquilo que Jesus é.
Ele vai ter que sair. Então foi muito difícil para mim. Mas eu estava debaixo dessa visão. E sabe o que eu fazia? Antes de todo mundo trabalhar na firma, eu ia para a firma. Eles chegavam às 8, eu chegava às 6. Meu amigo, vai ter que fazer uma luta antes. E eu entrava lá, a hora que chegava 8 horas, eu já estava com a camisa suada, dando pernada para tudo quanto é lado. Em nome de Jesus, sai do trabalho, sai do equipamento, sai da vida daquele rapaz, sai da vida do meu funcionário. Lutando. Vai ter que lutar. A terra é sua, mas vai ter que matar gigante. Mas o Senhor é contigo para matar os gigantes. O Senhor é contigo para te dar autoridade. O Senhor é contigo para te dar poder. Então, enquanto eu prego hoje, o Senhor te reveste de coragem. Enquanto eu prego hoje, o Senhor te reveste de autoridade. Enquanto eu prego hoje, o Senhor te coloca sobre você, na tua boca, uma palavra de autoridade. O Senhor vai te mostrar onde está o inimigo e você não vai ter medo dele. Você não vai ter medo dele. Você vai se levantar contra ele, não na tua força, mas no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus você vai dizer: você vai sair daqui hoje. Você vai sair da vida do meu marido. Você vai sair da vida da minha esposa. Você vai sair daqui hoje. Fique de pé no teu lugar. Oh, glória a Deus. Quarta-feira você traz alguém para me continuar essa mensagem. Sai do seu lugar, vem à frente. Eu preciso fazer uma oração agora de poder com você. O poder de Deus está aqui. Oh, Jesus. Os anjos de guerra estão preparados. Os anjos de guerra estão preparados nesta manhã. Oh, Radai, Soria, Deai. Os anjos de guerra estão preparados para a batalha. Eu vou dizer algo para você. Há anjos do Senhor que estão esperando o seu movimento. Você precisa entender isso. Há anjos do Senhor que não se moverão até você se mover. Eu poderia pregar mais 40 minutos, mas eu vou deixar para pregar quarta, para você ficar curioso, até quarta-feira. Mas escuta só o que eu vou lhe dizer. Quando o Senhor falou com Josué, olhe para mim e preste atenção nisso. Quando Deus falou com Josué, Ele disse: Josué, você vai dar 7 voltas na muralha e as muralhas cairão. Eu tenho para mim que foi um anjo do Senhor que derrubou aquelas muralhas. Eu tenho para mim que quando ele deu a 7ª volta, passou o anjo e derrubou todo aquele muro. Agora entenda algo. Havia uma ordem de Deus, havia uma vontade de Deus, mas ela só se manifesta com o movimento de Josué. Há uma vontade de Deus. Conforme os 70 voltaram com alegria. A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você avance. A vontade de Deus é que a sua família seja uma bênção. A vontade de Deus é que o seu casamento seja feliz. A vontade de Deus é que os teus negócios vá bem. A vontade de Deus é essa. Aleluia. Ele já te deu uma palavra. Disse Jesus Cristo: até agora nada pediste ao meu Pai. Pedi em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Ele já deu a palavra. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele já deu a palavra. Mas agora você precisa se movimentar. Os anjos estão esperando. Eu estou conjecturando, é claro, mas os anjos estavam ansiosos para derrubar aquela muralha. Mas eles não derrubariam aquela muralha até que Josué desse a 7ª volta. Até que ele se movesse com autoridade e fé. Porque isso é fé. Quando é que você viu muralhas caindo, com pessoas dando volta em volta dela? Isso é loucura para o homem. Mas os anjos estavam lá de prontidão. E talvez os anjos estavam dizendo: vai, Josué, não para agora não. Nós estamos doidos para dar um chute nessa muralha. Nós estamos doidos para derrubar essa muralha, Josué. Mas abre a tua boca, porque escuta só. A Bíblia diz que ele deu 6 voltas. E no 7º dia ele deu 7 voltas. E depois então o Senhor disse: agora toque os chifres de carneiro e gritem. E a muralha virá ao chão. Você percebe que o movimento dos homens de Deus movimentaram o mundo espiritual e a muralha caiu? É isso. Por isso que o diabo está travando o teu maxilar, calando a tua boca. Como se você estivesse agora, e alguns de vocês estão assim, até revoltados com Deus. Deus não está fazendo, Deus não está fazendo. Deus já fez tudo. Agora é com você.
Deus rolou a bola para você dizendo: chuta, chuta, chuta que é gol. Vai agora, se movimenta. Deus está falando, mas você está aí reclamando: ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. Ele está querendo se mover. Ele vai se mover, Ele é poderoso. Com um simples sopro, Ele abriu o mar vermelho. Aleluia. Com um simples sopro, Ele chacoalhou o barco de Jonas. Aleluia. Ele é poderoso e Ele está aqui. E os anjos dele, a Bíblia diz no Salmo 103, eles são poderosos. Ele obedece às ordens de Deus, segundo a sua palavra. Se você está segundo a palavra, e esta é a palavra: eis que vos dou autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhe fará dano algum. Eis a palavra. Os anjos estão sujeitos a essa palavra. Entenda algo: os anjos não estão sujeitos a mim. Os anjos não estão sujeitos a você. Os anjos estão sujeitos à palavra. E quando você está revestido da palavra, tu abre a tua boca e os anjos se moverão. Os anjos de guerra vão se mover agora. E agora você vai exercitar o que você aprendeu hoje. Você vai abrir a tua boca no poder do nome de Jesus. E você vai entrar no mundo espiritual. E você vai dar ordem para aquele demônio sair da tua casa, da tua empresa, da tua família, da vida do teu filho, da vida da tua esposa, da vida do teu marido. Você não vai reclamar, você não vai murmurar, porque quem tem autoridade não reclama, quem tem autoridade não murmura, quem tem autoridade não chora, quem tem autoridade não fica desesperado. Então abra a tua boca agora e começa a guerrear. Vai, levanta aí que os anjos estão prontos. Os anjos do Senhor estão de prontidão. E eles estão dizendo: abre a boca, Josué. Ah, Josué, abre a tua boca e grita. Abre a tua boca e manda embora. Manda sair agora. Sair da casa, sair do trabalho, sair desse hospital, sair dessa doença. Sai agora, demônio que está dentro desta casa. Sai agora, espírito maligno que está trabalhando no casamento. Sai agora, espírito maligno que está na vida da família. Sai, espírito maligno que está na empresa. Sai, espírito maligno que está na opressão, na depressão, na angústia. Vai orando, pastores, coloque a mão sobre eles, em nome de Jesus. Vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora toda enfermidade maligna, toda obra maligna, toda cadeia. Use autoridade, Deus te deu autoridade. Olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus aí. Anjos poderosos, movam-se agora, segundo a palavra de Deus. Anjos poderosos, se movam agora, segundo a palavra de Deus. E eu digo: caia por terra, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Toda obra maligna, toda cadeia do inferno, toda oposição do inferno, toda seta maligna, todas as cadeias, caiam por terra, caiam por terra, caiam por terra, caiam por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu digo: por terra. Vai orando, vai orando, vai orando, em nome de Jesus. Vai caindo por terra, vai caindo por terra, vai caindo por terra, vai cair. Toda maldição, toda obra de macumba que um dia foi feita, espírito que entrou, que foi pago para consumir a casa, a família dessa pessoa, em o nome de Jesus, nós oramos agora. Ore, meu irmão, manda o mal embora. Diga: eu não aceito. Usa o poder que te foi dado, usa o poder que foi dado através do nome de Jesus. Nós passamos por cima agora de qualquer problema, nós passamos por cima agora de qualquer enfermidade. Aonde houver o mal, aonde houver um espírito que está tentando colocar a dor, tentando consumir a alegria, tentando consumir a felicidade, caia por terra agora em o nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando, diga a ele: ouço cadeias quebrando. No mundo espiritual está quebrando agora, meu irmão. Ouço cadeias quebrando na sua vida, na sua casa, na sua família. Diga: ouço cadeias quebrando. Deus
Ele está trazendo, meu irmão, Deus está fazendo. Ouço cadeias que... Diga, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Diga com toda a sua fé, diga, há poder no nome de Jesus. Há poder e há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Deus do céu, que poder glorioso. Oh Jesus, cadeias foram quebradas. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso não é algo esporádico, isso é um estilo de vida. Um estilo de vida. Então recebeu um telefonema. Ó, tá sabendo aí o que aconteceu? Não sei quem lá está no hospital. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou usar o poder de Deus agora. Senhor, eu adentro a tua presença. E eu tomo agora sobre a minha vida o poder que o Senhor disse em Lucas 10 que o Senhor me deu. É essa autoridade que eu tenho agora. Eu adentro o mundo espiritual e eu quebro todo laço de morte, toda seta contra a minha família, toda notícia ruim. Em nome de Jesus, eu paraliso. Use a autoridade e descanse. Deixa eu terminar aqui. Nossa, passei do tempo, né? Deixa eu contar o último testemunho. Ronaldo, com a Maria, que frequenta a nossa igreja, o Ronaldo chegou para mim. Eu estava numa congregação lá na chácara nessa época ainda. Ele disse: pastor, roubaram o carro do meu pai. E ele estava desesperado lá fora com o telefone e correndo. Eu vi ele, falei: o que você tem? Eu estou assim porque roubaram o carro do meu pai. Eu falei: você quer que eu faça uma oração? Ele disse: sim, amém. Senhor, meu Deus, eu uso a tua autoridade e eu amarro esse demônio ladrão agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, demônio, está amarrado. Eu falei: pode ficar em paz. E vamos para o culto. Passou uns 20 dias, ele me ligou: pastor, até agora nada. Eu falei: você não crê no poder do nome de Jesus? Nós oramos, vamos aguardar o resultado. Passou 30 dias, ele me ligou: pastor, acharam o carro. Você não acredita, o carro está parado numa rua e a torta o bolo de chocolate da minha irmã ficou em cima do banco. Parece que alguém largou o carro e deixou o carro lá 30 dias. Os vizinhos viram o carro lá 30 dias, resolveram ligar para a polícia. Não tem espírito ladrão, não tem espírito de enfermidade, não tem ninguém que pode resistir ao poder do nome de Jesus. Então use esse nome, use esse poder e seja mais do que vencedor e volte como 70, alegre. Amém? Tenha uma semana de vitória. Vamos com Deus.